Bem, de que maneira que a aceitação desempenha um papel na cocriação consciente da nossa realidade? E como que isso afeta a nossa consciência? Ok, pessoal, Rafael Zen, eu tô aqui para falar sobre um tema que é recorrente, tá? Nos textos que eu publico, nos vídeos que eu publico, nas pessoas que eu atendo. Então esse tema de aceitação, ele é recorrente em vamos chamar assim, toda a literatura que fala sobre consciência, espiritualidade, crescimento interior. Se você já leu livros sobre o tema, seguramente você já encontrou aquelas frases, né, que são comuns, que dizem que você precisa aceitar, que a aceitação é importante, e muitas pessoas não conseguem exercitar isso por falta de compreender principalmente o que é que significa você aceitar as coisas. E essa confusão, né, impede que a gente faça as coisas da maneira correta. Então, primeiro ponto, gente, a gente tem que entender assim o que é aceitação e compreender como que isso se encaixa no nosso trabalho de criação consciente da realidade da consciência. Ok, primeira definição. Aceitação significa pare de lutar contra as coisas, contra a vida, contra você mesmo. Ponto. Vamos entender esse conceito para ficar um pouco mais simples. Imagina que você programou um piquenique no domingo de sol. Quando o domingo chega, chove. Quando você aceita o que está acontecendo, você se alinha com o momento, com aquilo que a vida traz para você. E você faz coisas, toma decisões, toma atitudes que sejam coerentes com aquilo que você tem naquele momento. Então, se está chovendo, eu tenho duas opções. Eu posso fazer um piquenique com chuva, e é uma opção que eu tenho. Ou eu posso ficar em casa e fazer um almoço de domingo com a família. Ponto. Isso é aceitação. É quando eu vejo algo que acontece e eu faço o meu melhor para criar algo dentro daquilo que as circunstâncias me permitem. A partir do momento em que eu reclamo, em que eu protesto, em que eu critico, em que eu fico murmurando, em que eu olho para os céus e eu solto raios ao invés de ver os raios da chuva, então significa que eu não estou aceitando aquilo que a vida está trazendo para mim. Quando eu tenho reações negativas, vamos chamar assim, quando eu tenho pensamentos negativos a respeito daquilo que acontece, isso é sinal de falta de aceitação. Então, quando eu digo assim, aceitação significa pare de lutar, entendam que às vezes a luta não é uma coisa no sentido comportamental, pode não ser uma briga no sentido físico. É uma reação mental, emocional contra aquilo que está acontecendo. Mas aceitação não significa, por exemplo, cair sentado numa poça de lama. Oh, coitadinho de mim, agora vou passar o dia inteiro sentado na lama. Não, significa que a partir daquilo que eu tenho, daquilo que o momento traz para mim, daquilo que a vida trouxe para mim, eu preciso extrair o melhor para o meu aprendizado e fazer o meu melhor com aquilo que está acontecendo. Então, se eu cair sentado numa poça de lama, bom, talvez eu possa aproveitar e ver o mundo por um outro ângulo sentado no chão. Talvez eu aproveite aquela poça de lama para fazer artesanato ou para utilizar aquela lama curativa num processo no meu corpo. Talvez eu não queira fazer nada disso, eu me levanto, vou para casa, tomo um banho e sigo a minha vida com mais atenção da próxima vez. Então aceitar é olhar aquilo que acontece naquele momento, buscar o meu autocentramento, a minha consciência, a minha essência interior e refletir, né? Porque nós temos a capacidade de utilizar a nossa mente de maneira consciente e refletir, ok, o que eu posso aprender nessa situação e como eu posso aproveitar esse momento para o meu crescimento. Mesmo que o momento seja para mim crescer vendo as minhas resistências, a minha raiva, a minha negatividade, as minhas tempestades interior. Então vejam assim, todas as circunstâncias, todos os instantes da nossa vida, segundo após segundo, eles são oportunidades para nós estarmos, a gente tem falado sobre isso, né, desde o início dessa série, em silêncio, em
atenção e em alinhamento com aquilo que acontece naquele momento. E quando eu estou desalinhado, eu não aceito. E não aceitação significa que eu estou resistindo àquilo que a vida traz para mim. Aceitação, gente, essa é uma coisa que é bem importante a gente diferenciar, né? Eu vou reforçar com um outro exemplo um pouquinho diferente para você entender, tá? Uma pessoa uma vez falou para mim, se eu aceitar o meu peso, então eu vou me sentir acomodado e eu não vou ver motivos para emagrecer, certo? E eu disse para ela, não, errado. Quando você aceitar o seu peso, você vai parar de lutar contra a balança, você vai parar de lutar contra a sua imagem, você vai parar de protestar contra o seu peso, você vai parar de reclamar daquilo que você come, você vai parar de encontrar problemas no seu peso. Porque reclamação é sinônimo que a gente está no problema. E ao invés disso, você vai liberar espaço para dizer, ok, eu sou assim, é o que eu tenho. E a partir de agora, o que é que eu posso fazer? Que ações, que atitudes, que comportamentos na minha alimentação, na minha rotina de exercício, no meu dia a dia, nos meus pensamentos e emoções, eu posso fazer para me aproximar do meu objetivo, que é perder peso e entrar dentro de uma faixa que seja saudável para mim. Então, aceitação significa que você se unifica, você se alinha com aquilo que é, sem protestar. Não significa que você perca a sua capacidade de refletir e encontrar soluções. Vamos pegar um exemplo diferente. Quando Gandhi se deu conta da situação em que os próprios indianos viviam na própria terra deles, sendo submetidos a um tipo de escravidão moderna e subliminar, ele não se tornou vamos dizer assim, uma pessoa em ausência de ação. Muito pelo contrário, ele foi extremamente ativo, porém, não violência, ahimsa. Ele fazia as coisas partindo de um estado de reflexão, de paz, de tranquilidade, dentro e fora, porque uma coisa não poderia vir sem que a outra tivesse em alinhamento com isso. Então as autoridades chegavam para o prender, ele já estava esperando. Não precisava vir um contingente de policiais armados para que ele fosse preso. Vale a pena para você assistir o filme. Chegava ali um único, um soldado desarmado e dizia, Sr. Gandhi, o senhor está preso. Ah, claro, por favor, um minutinho, só que eu preciso pegar as minhas roupas. Era assim que as coisas funcionavam. Tá? Então, quando o Martin Luther King percebeu que a situação de segregação dos negros nos Estados Unidos era uma situação absurda, a aceitação dele foi, ok, então se os brancos e os negros são segregados para andar de ônibus, o negro tem que andar no fundo? Não é simples, para que causar confusão? A gente para de andar de ônibus. Simples. Vamos machucar eles no ponto mais sensível, que é o bolso. Resolver o problema. Então, a aceitação significa que eu estou perfeitamente alinhado com aquilo que está acontecendo. Eu não busco uma solução no espaço da luta, do conflito, do desgaste, porque isso, quando dentro de mim eu não aceito, quando eu tenho resistência, significa que, preste bem atenção, significa que eu estou liberando carga de adrenalina, cargas de hormônios que colocam o meu corpo em estado de tensão, de luta e de fuga. Então, o primeiro prejudicado quando eu não aceito uma situação, sou eu. E não aceitar é uma ilusão da nossa mente. Vamos entrar nesse aspecto para você compreender um pouquinho mais. Imagina que eu tenha feito, naquele exemplo lá do piquenique de domingo, tenha criado uma grande expectativa sobre o meu domingo. Quando o evento deixa de acontecer, tá, e eu entro naquele estado de frustração, de raiva, e me carrego com aquelas emoções negativas, como eu mencionei, está bem claro para você, eu não estou alinhado com aquilo que está acontecendo. Eu estou liberando esses hormônios negativos na minha corrente nervosa, aliás, no meu sistema nervoso, na minha corrente sanguínea. Eu sou o primeiro prejudicado. Então isso mostra de maneira clara que não aceitar quem se prejudica é você. Tá? Então, existem coisas, gente, que a gente tem que entender assim, não dá para lutar contra a realidade. A realidade é aquilo que é. E o que é não está submetido às suas expectativas, às suas crenças e aos seus conceitos mentais.
Então, se eu crio muita expectativa a respeito de algo, e é o que é isso, né, esse comportamento, primeiro, ele é a semente para a grande frustração que vai vir na frente caso aquilo não aconteça. Tá? A expectativa sempre é sinônimo de uma frustração. Segundo, quando eu me encho de planos na minha mente, agora vem a parte importante. Eu estou tentando controlar a realidade através do meu modo de pensar. É como se eu estivesse pegando pedaços pequenos da realidade, os meus conceitos, as minhas expectativas, as minhas crenças, as minhas ideias sobre a forma como o mundo funciona, colocasse isso dentro da minha mente, fizesse um caldo e, a partir disso, procurasse enxergar uma realidade conforme o meu jeito de pensar. Quando aquilo não acontece, quando vem aquela frustração, é que eu começo a me dar conta de que, na realidade, eu estou tentando controlar o ambiente, a minha vida, as coisas que me cercam, simplesmente para me sentir seguro. Então, um dos mecanismos primordiais da nossa mente condicionada é a busca constante por segurança. Esse é um dos motivos, por exemplo, pelos quais as pessoas no nosso mundo elas têm uma sede de enriquecer financeiramente. Tá? Por quê? Porque é uma busca pela segurança psicológica que o dinheiro traz para elas. Isso não é eu costumo dizer sempre, isso não é uma forma de acreditar que a pobreza vai trazer alguma coisa para você. Não é esse o ponto. O ponto sempre é uma questão de equilíbrio, de princípios e de consciência sobre tudo que a gente faz. Tá? Enriquecer não vai fazer com que você fique feliz. Pobreza também não traz felicidade. É isso que a gente tem que entender. A gente tem que ter clareza sobre sobre o que a gente quer. E clareza é o tema do vídeo seguinte. Então aguenta as pontas aí. Então, a tendência mental que nós temos, né, de tentar controlar o mundo, de tentar controlar resultados, tá? É uma forma que nós encontramos, né, que a nossa mente condicionada, que o nosso ego encontrou, de buscar se sentir seguro. Então, todas as nossas frustrações, tá? Todas as nossas grandes expectativas, todos os nossos planos, tá? Se nós não escolhermos, né, se nós não estivermos muito lúcidos, muito conscientes sobre a força que nos motiva a buscar aquilo, todos eles são busca por segurança psicológica. E por que eu digo segurança psicológica? Porque talvez eu dedique uma vida inteira para enriquecer. E quem sabe eu chegue lá. Tá? Pode ser que isso aconteça e pode ser que isso traga algumas realizações para mim. Né? Porém, né, como eu já falei assim, isso não vai trazer a felicidade, isso pode não trazer a minha saúde, tem outras implicações bem complexas aí no processo. Mas o fato é que isso por si só não significa nada, se não tiver outros elementos junto com você. Bom, estou até desviando um pouquinho do tema, tá? Mas vamos voltar. A aceitação significa que você tem que estar alinhado e presente com aquilo que acontece. E vamos entender um pouco mais. Por que o título desse vídeo é o poder da aceitação na criação consciente das coisas? Primeiro ponto a entender é que aceitar é uma qualidade da nossa essência espiritual, da nossa verdade espiritual. Portanto, quando eu não aceito algo, eu estou desalinhado com o universo, que está realizando algo, não importa o que seja, e eu estou desalinhado com a minha própria essência. Eu estou acreditando nos meus pensamentos. Eu estou apenas fechado dentro da minha estrutura mental. E eu gostaria muito que os meus pensamentos se realizassem. E eles podem se realizar ou não. Tem muitos fatores que vão determinar o sucesso para isso. Então, quando nós nos alinhamos com o momento presente, isso é um ato muito poderoso de rendição. E essa rendição, se você não está entendendo bem o que isso significa, talvez você possa voltar naquela oração, né, que o mestre deixou para nós aí há 2000 anos, que diz assim, que se faça a vontade do Pai e não a minha. Então, que grande Pai é esse? Tudo aquilo que nós vivemos, ou como dizia, né, São João, né, em Deus vivemos, nos movemos, temos nosso ser. Então, tudo o que acontece é o todo. É o grande Pai, é o Pai e Mãe universal, é a fonte de tudo.
e que está o tempo todo, né, refletindo, apoiando e sabiamente buscando nos trazer conhecimento e crescimento para a nossa jornada aqui no mundo. Então, quando eu não estou alinhado com o momento presente, e isso significa quando eu não aceito e quando eu resisto, e isso significa quando eu estou lutando contra aquilo que acontece através das minhas emoções negativas e do meu pensamento compulsivo, eu simplesmente não estou fazendo a vontade do Pai. Eu simplesmente estou em desarmonia com a minha essência e com a minha verdade. Tá? Porque a verdade é aquilo que acontece. A verdade não é um pensamento. Nós sabemos que todos os dias o sol nasce e o sol se põe. Essa é a verdade do nosso dia. Porém, nós nunca estamos certos sobre aquilo que efetivamente vai acontecer. Vamos entender isso um pouco mais no conceito de criação de realidade agora. Existem coisas, gente, que nós temos um livre-arbítrio relativo. O que significa isso? Tá? Eu posso escolher os alimentos que eu vou ingerir, alimentos saudáveis, eu posso escolher uma nutrição balanceada, eu posso escolher um lugar mais adequado para as minhas necessidades para viver, dentro das limitações, vamos dizer assim, financeiras e de oportunidades que eu tenho. Essas limitações que a gente vai encontrando é justamente aquilo que não está imediatamente no meu alcance, por isso é um livre-arbítrio relativo. Eu posso escolher uma rotina de exercícios para manter a minha saúde, eu posso fazer uma rotina de meditação, eu posso selecionar os meus amigos. Então, existe um livre-arbítrio relativo em tudo aquilo que a gente faz. E nós vamos escolhendo essas coisas conforme o nosso nível de consciência. Se eu fizer toda a minha jornada aqui, né, de alimentação, de saúde, de cuidados, de consciência de maneira correta, eu suponho que eu vou ter uma vida longa e saudável. Porém, a história mostra, inclusive através de homens muito iluminados, que muitas vezes, vamos dizer assim, a vontade do universo é que as coisas não sejam exatamente como o nosso plano. E acontecem pequenos desequilíbrios na saúde, mesmo desses homens muito sábios, coisas inesperadas, coisas que eles não tinham controle. Então sempre nós estamos passíveis de cuidar de algumas coisas do lado de fora e de acontecerem certas coisas que eu não esperava que acontecesse pro lado de fora. Tá? Então o nosso papel é nos alinharmos. E como é que você vai fazer esse alinhamento? Agora vem a grande sacadinha. Eu sempre posso cuidar dos meus estados interiores. Eu tenho a opção de escolher aquilo que eu alimento em todos os aspectos da minha vida. Eu posso me alimentar com uma saúde adequada. Eu posso me alimentar com música adequada. Eu posso me alimentar com programas que construam alguma coisa para mim. Eu posso me alimentar com relações positivas e construtivas. Eu posso me alimentar com um bom vídeo como esse que você está assistindo e com um bom livro. Aquilo que eu trago para a minha realidade, isso eu posso cuidar. E acima de tudo, quando as coisas dão erradas, eu tenho controle, eu tenho a opção de entrar em mim e de vigiar os meus estados interiores, os meus pensamentos, as minhas resistências, os meus bloqueios quando as coisas do lado de fora estão dando errado. Tá? Eu diria assim, estão dando errado para quem? Estão dando errado dentro dos seus planos, dentro das suas expectativas, dentro daquilo que você acreditava que era o melhor para você. Mas eles estão dando muito certo dentro da sabedoria universal, dentro da mente de Deus, dentro da vontade de todo. Tá? Porque aquilo que acontece, gente, na vida de todos nós é a sabedoria universal trazendo isso para nós. Quer você aceite isso, quer você não aceite. Problema seu se você não aceita isso. Então todos os eventos, eles nos possibilitam nos conhecer. Você não está aceitando, tem resistência. Você está resistindo, você está liberando hormônios negativos no seu corpo, você está adoecendo, tá? Você está deteriorando a sua saúde. E você está baixando o seu nível de consciência. Simples, sua vibração acabou de descer. Tá? Quando você tem uma depressão, por exemplo, o que significa isso? É quando você olha para o passado e não aceita as decisões erradas que você fez. E o que é o certo e o errado na nossa jornada espiritual? Tá? Você não aceita coisas que você fez. Aceite. O que significa isso? Solta as suas culpas. Pare de se punir. Pare de se culpar. Cada vez que nós criamos culpa na nossa vida, por exemplo, significa que dentro de nós nós acabamos de nos separar, que tem dois personagens. Tem um juiz que nos acusa
e tem uma vítima que se queixa e que se encolhe diante da situação. Tem alguém nos apontando o dedo e dizendo, você não deveria ter feito isso, e tem alguém assustado dizendo, realmente não deveria ter feito aquilo. Nós nos dividimos em duas pessoas. Quando nós não aceitamos algo, também existe uma divisão entre a minha vontade da minha mente condicionada e entre a vontade do universo. Então eu não estou uno com a vontade do todo. Eu me separei. E a separação é a causa do sofrimento. A unificação é o caminho da iluminação, do bem-estar, da paz, da tranquilidade. Tá? Agora, a última dica, gente, é mais importante, eu diria assim, tão importante quanto todas as outras. Procura entender o seguinte, nós somos seres humanos. Isso significa que nós estamos buscando a nossa perfeição, principalmente se você acompanha o meu trabalho e se acompanha o trabalho de todas as outras pessoas, de tantas outras que estão buscando trazer um acréscimo de consciência para a humanidade. Então, nós estamos buscando a nossa perfeição, mas nós não somos perfeitos ainda. Aceita esse fato. Você é humano, você é imperfeito como todos os outros. Vai errar de vez em quando e em muitas ocasiões a vida vai fugir do seu controle. Então, a gente sabe assim, existe um lugar ideal em que nós vamos chegar. Existe o lugar em que nós estamos agora. E existe uma distância entre esses dois pontos. Essa distância é a nossa própria jornada. Então, não espere entrar num estado de aceitação ou de paz perfeito, muitas vezes assim, num piscar de olhos. Tá? Existe aquilo que você tem hoje e existe aquilo que você almeja chegar. Aproveite os seus segundos e os seus instantes de imperfeição para saber que ela está dentro de você e para exercitar ainda mais da sua não aceitação em relação a si próprio, em relação às suas debilidades, aos seus bloqueios, aos seus traumas, às suas dificuldades. Tudo é oportunidade. Então, se naquele exemplo anterior você caiu numa poça de lama e você percebeu que ficou com muita raiva naquele momento, lembre-se do seguinte, você é humano. Tá? E enquanto a gente está nessa condição, a raiva de vez em quando ela vai aparecer em nossa vida. O grande X da questão é você não se agarrar na raiva. Solta. Solta ela. Aprenda a rir mais com o que acontece. Aprenda a rir mais das bobagens que eventualmente a gente faz. Entenda, né, que os escritos hindus dizem que a vida é lila, é uma grande brincadeira de Deus. A gente não está aqui para ser sério. Tá? A gente está aqui para aprender com a vida. Então, entre o que você tem e o ideal, faça o seu melhor. Tá? Aceite da melhor maneira possível. Se você percebeu uma resistência, observe essa resistência. Tá? E veja como tem uma parte sua que quer ter razão a todo custo, que quer estar certo, que quer que as coisas se realizem do jeito dele. Veja como essa parte é mesquinha. Observe como ela é egoísta e observe como ela é agressiva. Porque quando as coisas não dão certo, a gente tende à agressividade. E quando eu me torno agressivo, aqueles mesmos hormônios eles estão aí fazendo o seu brilhante trabalho para destruir o seu corpo. Essa negatividade, né, essa agressividade, ela está dividindo você. Tá? Ela está te fazendo mal porque tem uma parte com muita raiva querendo maltratar alguém e você está poluindo o seu lindo ambiente de consciência interior e externo também. Então veja como a nossa resistência, ela nos cria problemas desde o princípio até o fim da jornada. Tá? Vou fazer um resumão breve. Aceitação significa que você pode e deve criar aquilo que você quer, partindo de um espaço de tranquilidade de onde você está. É quando você diz, ok, eu vivo dentro de uma certa realidade e eu tenho o direito de co-criar o meu mundo e chegar lá na frente. Mas desde aqui até a minha jornada, o meu companheiro tem que ser o meu estado de espírito, de tranquilidade, de silêncio e de paz. E quando eu me perco desses princípios, desses elementos, eu me perdi de mim mesmo. Eu acabei de esquecer quem eu sou. E eu me tornei simplesmente a minha mente condicionada. E eu me esqueci que, embora a minha vontade seja uma, a vontade do universo, ela pode não ser exatamente a mesma. Tá? E ela vai fazer com que algumas coisas aflorem em mim, para que eu me conheça, para que eu me reconheça e para que eu aprenda com toda a jornada. Porque não é o destino que vai trazer a minha felicidade.
Todos os passos do caminho eles têm que ser empreendidos com um nível certo de consciência, para que quando eu chegue lá, eu tenha mais daquilo que eu construí durante toda a minha etapa. Tá bem, gente? Então, de novo, né, como eu já falei, eu estou buscando fazer vídeos rápidos, mas tem assuntos que não tem jeito. Não dá para a gente aprender a se conhecer em 5 minutos ou em vídeos de 3. Você vai ter que ser paciente e assistir do começo ao fim se você realmente quiser uma transformação, tá bem? Ok, como sempre, dúvidas, perguntas, dificuldades, sugestões, por favor, deixa aqui. Curtiu? Dá um joinha, compartilha, porque isso ajuda, tá, o contexto da humanidade entender a mensagem que a gente está buscando trazer, tá bem? Faz a sua parte que eu sigo com a minha. A gente se vê na próxima.